Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus mais uma vez esta manhã pela vida de cada irmãos e irmãs que aqui se encontra presente, aos que estão inscritos no canal, de igual forma o Senhor assim possa estar abençoando, ajudando a estar mais perto de Deus através das Escrituras. Vamos fazer uma oração dando início esta manhã, louvando a Deus, bendizendo o seu santo nome, porque Ele é digno disso e muito mais. Ó grande Deus de Israel, obrigado, Pai, por esta oportunidade, mais uma vez que o Senhor me concede. Obrigado pela vida dos irmãos inscritos no canal, aos que estão dando credibilidade, seja um ou seja uma, meu Deus, ajuda que compreenda a Tua Escritura, que não fique, Pai amado, com Jesus Cristo na mente ou na carne, mas sim receba Ele no Espírito em verdade, porque é nestas condições que Deus contempla a sua igreja. Deus ajuda que os homens compreendam bem a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha a ser liberto. Compreenda bem, meu Senhor, o que o Senhor está falando. Fala conosco esta manhã, conforme o Senhor queira e queira tratar com o teu povo, a tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja no meio de nós, ajuda os irmãos, as irmãs, todos que oram por este trabalho e que acreditam, e ajuda também aqueles que não acreditam, que credibilidade não dá, os incrédulos, Pai, que estão cercados, ajuda este a crer. Abre os olhos dos cegos, pois eu te rogo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, podeis assentar, vamos louvar aqui. Amém. Hino da harpa cristã. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui no livro da harpa cristã. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o fruto já produz. Levantai, levantai, vossos olhos para o céu de Jesus virá. Levantai, levantai, a eleição deve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Quando os dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Vocês, levantai, levantai, vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para te ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão por vir. Levantai, levantai, vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Glórias a Deus, aleluia. Tem se arrebatado para o céu eterno, pois a igreja Cristo levará. A figueira está na flor de primavera. Levantai vossos olhos já. Levantai, levantai, vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só levantando nossos olhos para cima. As pessoas têm que compreender somente uma coisa, que é necessário receber a influência do alto. Porque
A igreja hoje se encontra de contramão às Escrituras, porque ela recebe influência de baixo, não é de cima. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo disse para Pilatos que se do alto não viesse nenhum poder sobre ele, ele teria. Então as pessoas se encontram perdidas assim. É fácil compreender, ver. Eu já converso com muitos deles, eles não recebem nada do alto, porque fala-se das Escrituras e eles lê muito bem, fala da Bíblia, eu percebo. Eles falam biblicamente, estava conversando há poucos dias com a irmã, e ela falando da Bíblia poderosamente, mas a compreensão, eu vi que do alto não vinha, ela só lia a letra, só falava da letra, contava-se a história, e é o que hoje a igreja está atravessando, esse tempo de receber a influência não do alto, mas sim do baixo. E por isso andam raso, não andam de uma forma olhando, fintando os vossos olhos para cima, de onde o nosso Senhor virá. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí o coração você vê que se encontra endurecido, como o de Faraó, porque Faraó, o que é que ele tinha? Ele tinha muitos deuses que ele cria, ele tinha a sua crença, mas veja o quão raso Faraó se encontrava nos seus dias diante de tanta crença e tantos deuses. E hoje a igreja evangélica, como é que se encontra tão rasa diante de tantos deuses? Porque eu falo deuses e alguns deles até podem achar um pouco estranho isso, porque eles creem num triuno Deus, num trino Deus. Então não é um Deus só, um Deus único que a Bíblia fala. 480 vezes a Bíblia diz um único Deus. Amém. E se você conversar com algum deles, ele vai dizer, não, eu creio num único Deus, mas tem o Deus Pai, é o Deus Filho, o Deus Espírito. Então não é um. E aí alguns podem dizer lá do outro lado, dizer, será que o irmão Hamilton, ele não é unicista, do grupo unicista? Não, eu não sou nem unicista, nem dualista, que é crer em dois, no Pai e no Filho, e nem trinitariano, é o que está aí. O que eu sou e creio é posicionar as coisas, é saber. Quando Filipe perguntou, mestre, mostra-nos o Pai que basta-nos para crer. E Jesus Cristo respondendo a Filipe, o problema é do razoamento, que as pessoas se encontram caminhando raso, recebendo influência rasa, de baixo, não vem do alto, não crê na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu não estou pregando aqui ainda não, estou só aqui pregando rasamente, mas olhando para o alto, da onde vem o meu socorro. Glória a Deus. Então, mestre, mostra-nos o Pai que basta-nos. E aí Jesus Cristo disse, Filipe, por que você pedes a mim para mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Amém. Glória a Deus. Porque o Pai está em mim. Ele não disse a segunda pessoa. Ele não disse assim, aprenda. Você que anda recebendo influência de baixo. Ele não disse assim, eu, mais. Porque na matemática você sabe que tem que entrar o mais, para ser 2. Eu, mais meu Pai, somos um. Não, ele disse, eu e o Pai somos um. Então você que estuda, né? Aqui você está diante de um analfabeto, não entende muito nem de letra, nem de números e etc. Mas observe, ele não disse, leia lá na sua escritura, na Bíblia. Pare de estar recebendo influência dos cegos, inúteis, que tem te deixado você tão rasamente e você vive com a letra, mas mortos. Eu e o Pai somos um. Ele não disse, agora se Jesus, é claro que Jesus é o Pai da ciência, da matemática, do mundo, Criador do céu e da terra, ele podia dizer, não, eu mais meu Pai somos 2, porque está entrando o mais. Então, se entra o mais, é 2.
Então, você que é dualista, você também está atrapalhado, porque Jesus não disse eu mais meu Pai, viu? Aprenda aí. Eu e o Pai. Mestre, mostra-nos o Pai e basta-nos. É um dos apóstolos que estava seguindo Jesus Cristo, mas estava interessado em querer, estava diante de Jesus, mas queria saber do Pai, que realmente Deus é o Pai da criação. E Filipe não fez nada demais, mas ali ele recebe a revelação. Glória a Deus. Por que pedes a mim, Filipe, para ver o Pai? Quem está vendo a mim, está vendo ele. Então, Filipe, quando ele perguntou, ele estava andando rasamente, com a influência terrena, não estava olhando para o alto, de onde vinha o socorro. Ele não tinha recebido a influência do Espírito Santo quando Pedro ali recebeu. Que Jesus Cristo conversando diz: o que dizes o homem que sou? Uns disseram: olha, dizem que o Senhor é profeta. Outros dizem que o Senhor é Elias. E aí Jesus Cristo, para ajudá-lo, ajudar quem? Os apóstolos, que estavam andando rasamente. E vós, o que dizes que eu sou? Aí Jesus Cristo diz, pergunta a eles, ficaram tudo entusiasmados, quando de repente, aquele que andava rasamente veio do alto a revelação, que a igreja hoje se encontra perdida até nisto. Eu vou explicar aqui, que agora não é hora de nada. Eu tenho que louvar, mas Deus está me levando por este caminho. Então o que é que ocorre? Então Jesus Cristo, a revelação veio sobre Pedro. Tu és o Cristo, Aleluia. o Filho de Deus. Glória a Jesus. Aí Jesus Cristo pega e se revela, diz o que para Pedro? Não foi carne nem sangue, pois vocês que têm andado na carne e no sangue, recebendo influência de baixo, não do alto, que te revelaste, Pedro, mas sim o meu Pai que está no céu. Aí agora é que entra a confusão na mente das pessoas. Jesus diz, é o meu Pai que está no céu. E Filipe cá já está perguntando, mestre, mostra-nos o Pai. E ele disse, o Pai está em mim. Veja só agora, mas para isso precisa não ficar influenciado por esses líderes, doutores cegos, que não têm sabido distinguir a direita da esquerda. A mão direita da esquerda, aquilo que o profeta, vou falar de profeta, que isso traz uma certa agonia no povo hoje, que eles não creem em profeta. Jonas chega ali, encontra um povo em Nínive que não sabia distinguir a direita da esquerda. Fazia tão mal, andava tão errôneo. E Deus disse, e Jonas foi ali para ajudar aquele povo, para se libertar. Pregar a mensagem, a palavra da verdade, a palavra da transformação, tirar o povo das condições caídas que se encontrava. Se brincar, eu vou até pregar, já vou até nem louvor. Aí, tirar as pessoas das condições de Nínive, que se encontrava rasto, parecendo um ramo que se arramava, andando na sua crença errada, diversos deuses. E Deus envia um homem de Deus, um profeta ali nos seus dias, para dizer, converta-te, saia desta incredulidade, pois há um Deus no céu que fez o céu e a terra, e Ele vai destruir essa cidade e acabar com vós. Arrastaram o profeta, levaram até o responsável de Nínive, que era o rei. Me conta-te sobre esse teu Deus. E aí o profeta pega e diz, é o do alto, é o que lhe criou o céu e a terra, os mares e tudo isso que vocês creem. Nada disso são deuses de verdade que possa ser adorado, mas há um Deus, e ele disse que acabará com Nínive, sim. Então, de repente, o rei recebe a influência não mais
rastejante, influência de baixo, pois estava diante de um profeta que podia dizer a verdade e compreendia bem o Deus que ele cria nos seus dias. E o rei, recebendo, pôde crer e vestir-se de cinza, melar o seu rosto e dar um decreto para toda a cidade. Vamos crer no Deus deste profeta, pois ele disse que vai castigá-lo pelo mal que nós cometemos, pela nossa crença errada e a rastejante que nós andamos com nossa influência terrena, não do alto. Vamos receber a influência que esse profeta Jonas trouxe nos seus dias para com que nossa cidade vá bem e ninguém pereça. Amém. E o povo ficou ali. Olha, um povo incrédulo. É diferente dos que dizem que crê na Bíblia hoje, é diferente dos que dizem que estão indo para os seus templos hoje, é diferente das pessoas que pagam sacrifício de tolo hoje, é diferente daqueles que andam nas suas catedrais pagando, como é que se chama, fazendo campanha política. Nem vi, não tinha isso. Vamos crer, bora ver o que é que o Deus deste homem que pregou aqui, se é de verdade ou não. E ficar em quarentena. E o profeta esperando que a palavra de Deus se cumprisse, porque ele acharia que aquele povo, é como está a denominação mensagem hoje, não crê que há pessoas que possam ser libertas mais hoje. Eles creem nisso. Mas havia um povo que Deus precisava tratar. Enviou um profeta. Você não crê em um profeta não? Pois Deus enviou um profeta do último século, William Marlon Branham. Creia nos profetas e prosperareis. Amém? Então vamos lá. E o profeta Jonas ficou ali aguardando a punição que viria. Ele achando que o povo, devido a andar rasamente, recebendo influência da terra, não ia crer no Deus que ele creu. Isso é normal. Quando de repente, passa os dias, ele esperando o fogo descer para consumir aquele povo, Deus traz o clarão ao povo que recebeu a luz da sua palavra do profeta nos seus dias. E Jonas pega, fica indignado com aquilo. Cadê, Senhor? Pois eis que disse que aquela terra seria consumida, todos seriam destruídos. E Deus disse: como posso, Jonas, destruir alguém que creu na mensagem que você levou? Aquele povo não sabia distinguir a direita da esquerda. Aquele povo estava atrapalhado, mas creu na palavra. Então Jonas pegou, além de se alegrar, não se alegrou não. Ele queria que a profetização dele desse certo. Só como pode, a profetização de um profeta só pode não dar certo naqueles que não creem. Quando você traz a mensagem e que não há trindade na Bíblia, e que isso foi por ideias de homens lá em 325, que a Igreja Católica hoje batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas até o ano 100 depois de Cristo, a Igreja Católica não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizava em nome de Jesus, porque eles criam nos profetas e nos apóstolos, mas deixaram porque uniram-se à política, a homens cheios de ideias, homens com mentes brilhantes, que foi, esqueci o nome deles, Irineu, não, aquele que deu ar de cristão, teve Tertuliano, teve Atanásio, teve outros, homens fizeram reunião e vamos crer em 3 deuses sim, porque eles já tinham uma forma de crer em deuses estranhos, escondidas. O profeta Isaías deixou narrado isso, mas vamos lá, eu ainda não estou ouvindo, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus. 76. É porque, na verdade, nós louva. Mas preste bem atenção aqui. O povo não está sedento de louvores. Porque tem tantos cantores aí que cantam finamente bem, mas a vida é desgraçada e os que ouvem ele estão
mais mal ainda. Então o povo está sedento de palavras, de homens que traga a luz da verdade nos seus dias, dos profetas e os apóstolos, para crer e matar a sua sede, pois estão sedentos. A irmã pediu aqui para louvar o hino 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre como lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pois na senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus no contato deve tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo hei de ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe teu espírito implante teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato se terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. É este contato que as pessoas estão precisando ter, porque elas pensam que tem e não tem. E eu tenho visto aí, acompanhado, conversado com muitos e vejo que estão perdidos, porque foram ensinados mal por líderes perversos, mal guiados pelo espírito das trevas, e tem afastado as pessoas do contato perfeito, que é olhar para Cristo, da onde vem o seu socorro. Amém. Eles estão nas condições daquele que, quando Jesus Cristo perguntou, e parecia até bem, Jesus perguntou para os apóstolos: o que dizem ser o filho do homem por aí que vocês ouvem? Eles disseram: um dizem que tu és profeta, outro diz que tu és Elias, outro diz que o senhor é aquilo outro. Estão nessas condições, mas precisa cair nas condições do que Pedro viu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus Cristo pega e dá a revelação a Pedro. Não foi nem carne nem sangue. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí você vê hoje, a igreja hoje, se colocar a grande mãe aí, a mais velha dela, ela diz que ela é essa pedra. Ela não tem nenhum significado, nem sabe o significado, qual é a pedra que Jesus estava falando nos seus dias.
Eles acham que é uma pedra literal, que é um templo erguido ali separado, feito em algum lugar bem alto, em um monte, eu não sei. Só que a pedra que Jesus Cristo estava falando era o Espírito Santo, que ele ia edificar a igreja. A igreja é edificada sobre a revelação. E qual é a revelação? É aquela que Jesus Cristo se revelou para a mulher samaritana, que cresce nele em espírito e em verdade. Porque o Pai assim o busca que creia. Amém. Pronto. A pedra é esta. Você andou enganado, não sabe não, né? Tá certo? Vai indo aí. Vou louvar aqui, esse vai ser o último hino e vamos entrar para a palavra. Glória a Deus. Ah, não é da harpa não. Louvado seja Deus. Eu vim andando só, pisando pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei. Eu vi, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Sim, foi assim que um dia em mim raiou a vida, o dia em que Jesus morreu na cruz em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz, que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que Cristo me salvei. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra aqui. Amém. Amém. As horas têm se passado. Glória a Deus. Na verdade, eu não era para pregar, mas já foi pregado aqui. Amém. Amém. Quanto mais palavra. Segunda Reis Glória a Deus. 6. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar. Segunda Reis. 6. Versículo 15. 6, 15. A segunda Reis. 6, 15. Aleluia, Jesus. Amém. Achou? Louvado seja Deus. Segunda Reis 6, verso 15. Vou ler. E o moço do homem de Deus, ouça bem aqui, preste bem esta palavra aqui. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. E então saiu o moço e lhe disse: ai, meu senhor,
Que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são que estão conosco do que o que estão com eles. Aleluia. Santo Deus, está aqui a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai amado, por existir um homem de Deus ainda na terra, Senhor. Obrigado, Pai amado, por fazermos enxergar aquilo que os outros não têm enxergado, infelizmente. Tem andado, Pai amado, com a influência mundana, com a influência terrena. Mas o Senhor tem cuidado daqueles que têm preferido escolher estar com as tuas escrituras e saber que há um homem de Deus na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco conforme tu queira, e Hamilton neste momento desapareça, trata com teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas inscritos no canal, nós lemos uma escritura aqui, que os ansírios eram um grupo de povos, de muitos deuses, de muitas crenças, e que tinha raiva de Israel. E por muito tempo maquinou mal esses homens e creem em outros deuses. E veja se hoje não é assim. Se pessoas que creem em diversos deuses, eles são tão perturbados que maquinam mal para com o seu próximo. Às vezes ele obtém êxodo, vitória, porque pessoas não têm entrado no caminho que está escrito no livro de Efésios, não dê lugar ao diabo. E tentado. E a crença que o povo se encontra de crer em coisas que o mal, eles às vezes obtêm êxito porque nós temos dado lugar ao maligno. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E aí, você se encontra nessas condições. Porque você não crê no enviado de Deus nos seus dias. Você tem crido em todo tipo de palestrante, em todo tipo de história, em todo tipo de falácia, de todo tipo de influência mundana. E veja se os evangélicos não se encontram neste quadro aí. Você não vê a luz de Deus nele. Você vê mais é trevas. Porque tem dado lugar ao diabo. Só que Israel estava bem. Porque tinha os maquinadores do mal, ansírios ali, que eram feiticeiros, que eram mal, mas tinha um homem de Deus nos seus dias para tratar de Israel. Então, maquinador do mal, o líder da Síria, planejou armar cilada diversas vezes para tomá-la o rei, tomá-la os homens, os soldados, e invadir Israel. Mas toda vez que ele marcava reuniões, tinha seus propósitos mal em seu coração, vinha o homem de Deus e revelava ao rei. Ele conseguia ver, Deus trazia à tona. Agora Deus trazia isso à tona a Israel, por quê? Porque Israel estava confiando que tinha um homem de Deus nos seus dias ali. E estava bem diante dos olhos de Deus, porque Deus só tem meio de cuidar de pessoas, de vida, de igreja, quando tem um homem de Deus, mas não esses maquinadorzinhos que faz você andar rastejante, que não faz você crer na totalidade da sua palavra, que faz você crer em um triuno Deus, em um Deus Pai, em um Deus Filho, em um Deus Espírito, aonde a Bíblia não traz eficácia a isto. Eu quero que algum denota lá e diga, não, achei escrito aqui, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você vai mal nos seus dias, pois não tem crido na palavra, na suficiência que é o bastante. Amém. Você tem crido até nos historiadores, que arruma jeitinho para você se transformar em um incrédulo.
tinha um homem de Deus. E eles maquinavam mal dia e noite. Vamos pegar Israel. Vamos tratar deles da maneira que nós queremos. Vamos agir fortemente. Israel será nossa. E o homem de Deus, olha, não passa por aquele caminho que tem um mal ali armado por você. Você veja, irmãos e irmãs que me ouvem, como é que outro dia estava noticiando aí, que até o jornal já abriu mão disso, uma senhora, jovem senhora aí, que era pregadora, era cantora, era da gospel aí, não sei das quantas, e o marido maquinou o mal para ela e matá-la e armou toda aquela cilada, e o Deus que ela pregava não pode livrar ela disso? E como é que Israel aqui, todos os maquinadores do mal, ansírios, maquinavam o mal, mas não podia ter êxito porque tinha um homem de Deus ali. E cadê o Deus dessa mulher? Hoje ela está debaixo da terra. Você não já parou para pensar que tem alguma coisa com esse Deus, não? Sabe por quê? Crê em 3 deuses. Crê são dualistas ou são unicistas. Eu já disse aqui, você não entende, eu sei, porque seu pensamento é raso. Você não tem recebido do Espírito de Deus para saber posicionar a Escritura, a luz dos seus dias, que é o Espírito Santo em você. Você tem botado o Espírito Santo nos templos, você tem botado o Espírito Santo na sua ideia de uma garrafa de água. Você tem botado o Espírito Santo em um símbolozinho, em um saco de cimento. Tem botado o Espírito Santo ali, até em um gesso. Você tem botado o Espírito Santo, sabe aonde? Dentro de um travesseiro. Você tem botado o Espírito Santo nas digitais para abençoar o homem, Você tem botado o Espírito Santo em uma taça. Tem botado o Espírito Santo em uma rosa para levar os seus mal dentro de sua casa. Pois bem, você irá padecer os seus maus, porque os maquinadores, os feiticeiros, os próprios que fizeram do templo, que diz que está pregando sobre Deus, mas ali é casa de feitiçaria. Por que eu digo isso com propriedade, com autoridade aqui? Que a casa de Deus hoje se transformou em casa de feiticeiros. Por quê? Porque vão para a casa de Deus, segundo ele, Deus, entre aspas, melhoramento de vida, ter um emprego melhor, para arranjar um homem para casamento. Esses grupinhos que tem aí de não sei o que do namoro, a casa de Deus. Prega, virou e transformado. A casa de Deus hoje é para com que você esteja bem. E Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso para com que o povo que anda em incredulidade, mal nos seus dias, converta-te do teu mau caminho, creia no Senhor e serás salvo a vossa alma. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí tem crente que pega, diz crente. Alma? O que é isso? O templo lá só fala que eu tenho que melhorar financeiramente. Vai indo. Então, Israel estava sendo tratado. Tratado por quem? Pelo homem? Não. O Deus, o Espírito Santo estava sobre um homem e podia revelar a ele o mal que maquinasse contra Israel. Agora você veja, milhões de homens ansírios, adoradores de diversos deuses maus. Israel tinha milhares de homens e mulheres, mas Deus só revelava a um para tratar e revelar ao rei. Ó rei, avisa aos homens que não passem por tal caminho assim não, porque tem uma cilada armada ali. O mal está armando o seu bote. E o rei ouvia o profeta Eliseu. Amém. Glória a Deus. Mas chegou um dia e Eliseu tinha o seu secretário, uma pessoa que andava com ele. E há uma diferença aí. Uma coisa é Deus estar num profeta nos seus dias. E outra coisa é pessoas que diz que está com um profeta, que crê num profeta e não crê coisa nenhuma, mas só tem absorvido para si pratas e ouro, ganho do povo enriquecido, usando nome de profeta. Porque diz que está com um profeta, mas quando é lançado
coisa nenhuma. Verdade. Estou falando aqui para os denominacionais mensagem. A denominação comum não receberam ainda um profeta na qualidade de profeta. Estou dizendo aqueles. Aí você vê um quadro do profeta, você vê o quadro da nuvem, você vê o quadro da escuridão da lua, dos 7 mensageiros, da era. Embora a denominação nem sabe o que é isso, nem crê na era, não sabe quem foi o primeiro, nem o último da era, quem foi Paulo, qual é a era, de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia. Não sabem. Mas os que dizem que crê, eles dizem que está com um profeta. Mentirosos. Porque nos dias do profeta de Eliseu, tinha um que seguia Eliseu, mas dizia que estava com o profeta, mas não cria em nada do que o profeta disse. Ele era uma pessoa que se preocupava em acordar cedo. Acordar cedo é ruim? Não, é bom. Pois quando você acorda cedo, você respira outros ares. Você vê a natureza louvando a Deus, enquanto os incrédulos não louvam coisa nenhuma. Você vê os pássaros bendizendo o nome de Deus. Você vê o galo 3 horas da manhã louvando a Deus. Você vê a sabiá cantando, que eu vejo isso, eu ando por aí nesses horários. 2h30, 3 horas da manhã, eu estou por aí, vejo os passarinhos. Você vê o bem-te-vi bendizendo o nome de Deus. Enquanto os maquinadores do mal que dizem que crê no Senhor, que crê o que coisa, está dormindo. E quando levanta da sua cama, a sua incredulidade é na sua totalidade. Não crê em nada. E só basta receber uma informaçãozinha de 5ª categoria que o demônio auxílio traz, entra em desespero logo. É o tipo de evangélico que temos hoje. Você acha que não tem na denominação mensagem? Um bocado de desesperado, homens que dizem que são de Deus, abundando até a sua igreja, porque está desesperado para ter uma melhoria financeira e ainda perdido como o moço de Eliseu que crê numa desordem dessa? Não tem um bocado de incrédulo aí? Que crê numa desordem dessa? Homens que pregam a mensagem, mas quando sabe de alguma coisa, mínimas coisas, a fé deles derribada. E Jesus Cristo disse: derruba esse templo, meu irmão. Eu sei que tem 40 anos que foi erguido, mas em poucos dias o Senhor levantará. Derruba esse templo. Não dá, não. Você está vendo que não dá. Você está achando que o templo está em pé, mas o povo que te segue estão caídos na sua fé. Não sei para onde Deus está me levando aqui. Mas, então, o moço acordou cedo, de madrugada, e abre a janela e vê uma equipe de soldados que cercou toda a cidade, bateu sobre ele a preocupação. Bateu sobre ele o desespero. É como as pessoas estão fazendo hoje. Quantas pessoas abrem sua porta e estão desesperadas com o que vê? Quantas pessoas estão desesperadas hoje quando abre a sua janela no que vê? Quantas pessoas estão desesperadas hoje por causa de um empregozinho? Quantas pessoas estão desesperadas confiando numa garrafinha de água para ter vitória ali? Porque os líderes, os homens que dizem ser de Deus e desviam a fé do povo. Mas só que este moço, chamado Eliseu, o profeta, o homem de Deus, era de Deus. Só quem seguia, não cria. Só seguiu. É um incrédulo dos seus dias. Eu creio no profeta, mas quando é a mensagem, nega. A mensagem do profeta William Marlon Brana para a denominação mensagem só serve quando é para obter lucro. Você veja. Eles entram nas condições denominacionais na sua organização, que fazem campanha, faz a mesma coisa deles, do denominacional comum, que tem um comum e tem a denominação mensagem, faz as campanhas e mais campanha, e não crê na mensagem do profeta do último século. Vai obter vitória como? Nega a mensagem.
Tá lá com um quadro. Tá lá com um quadro da nuvem. Denominação. Quem tá falando aqui é o pastor Hamilton de Salvador, Bahia. Tá? Aqui eu sei me posicionar como um evangelista, sei me posicionar como um pastor e sei me posicionar também como um professor de escola dominical. Eu sei botar tudo na posição. Pois não foi o homem que me deu isso, foi aquilo que desceu sobre Pedro, e sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, louvado seja teu nome. O moço Eliseu e o moço do homem de Deus, um homem de Deus, você precisa crer que Deus tem um homem nos seus dias com o Espírito Santo para lhe ajudar a sair das trevas. Porque como eu contei agora há pouco, que a cidade de Nínive andava em treva, e em treva na sua totalidade. Mas quando chegou o homem de Deus naquele lugar, ainda dentro de um ventre de um peixe grande, o rei disse: vamos experimentar o Deus desse homem e vamos ver o que é que ele faz em 40 dias. E eles obteram vitórias, sucesso, porque resolveu esperar no Senhor, não esperar nos senhores. Porque se eu creio em um triuno Deus, né, Deus trino, eles dizem que é um, mas é um Deus com muleta. Aqui, ó. Deus, o Pai, está no meio, o Filho de um lado, o Espírito Santo do outro. Então são a muleta do Deus deles. Porque Jesus segura de um lado, o Espírito Santo segura Deus do outro para ele não cair, que ele está tão velho. Esse Deus do Papai Noel que eles pregam aí, crerem, e ensina para as crianças. Casa rebeldes, falsos. Então, Nínive estava em um quadro mau. A crença era mal, a vida do povo era mal. E Deus quis tratar com aquele povo incrédulo. Eu sei que a denominação Mensagem, eles têm esse dizer aí, que o profeta realmente fala aqui, mas só que tem a semente que não creu ainda. Mas no dia eu vou ler aqui, ó, contagem regressiva. Você vai ver que o profeta falou, contagem regressiva. Então, a mensagem do profeta, a contagem regressiva. Então a contagem está tendo. Estamos vivendo numa última era, a era de Laodiceia. Não estamos mais no nível da era de Laodiceia. Estamos dentro desta era, em outra era, que é a era política da igreja romana. Você veja se os evangélicos não estão tudo na política, se não crê na política. Os templos são erguidos para fazer apresentações de homens que vão se eleger. Estão querendo se eleger para deputado federal, deputado estadual, para prefeito, governadores, apoiam este homem. É isso que o que eles chamam aí de igreja, eu chamo de loja de negócio. Estão fazendo com o povo. E não adianta você lá do outro lado dizer a mim: o que aquele moço está pregando é a pura verdade. E não crê. Só diz: pois aqui Eliseu tinha um homem que acompanhava ele, um moço. O profeta está com a verdade, mas não cria. E hoje a denominação Mensagem está nessa qualidade. Estamos com um quadro do profeta aqui, mas não crê nada da mensagem que ele diz. Só fala, só tem aqui, ó. Isso daqui está aqui, mas se eu quiser, eu prego um mês aqui sem isso aqui. Porque eu creio, não aqui na luz, ó, no Espírito Santo que estava sobre o profeta. O que me guia é aquilo que guiava o profeta. E ele disse que a sua noiva teria a mesma coisa. Não é porque o povo hoje na igreja está assim, o negócio é o quadro. Não, o quadro está pintado do profeta, isso não se preocupe não. Se preocupe não, eu sei o que é isso, o que é que eu estou dizendo. Eles estão com um quadro pintado, tá ou não tá? E crê. O negócio não é isto. O negócio é crer no que este homem deixou. Isso daqui não vale nada. O que vale é o que está no que Deus usou este homem. Aleluia! Glória a Deus!
papo nenhum branamista desses aí, uma irmãzinha, um irmãozinho. Pergunte à igreja, eu sei que aqui é bem provável, nem sabe também. Pergunte para um desses irmãos, se brincar, tem pastores da denominação Mensagem, quando foi que Jesus foi para o Calvário? Quando foi? Eu não estou falando aqui naquela data ali do ano 33 que ele foi ali, não. Quando foi? Quando começou isso? Eu vou trazer aqui na memória de Deus, antes da fundação do mundo, Cristo já estava crucificado, Cordeiro de Deus. Pergunte para um desses aí, se sabe? Sabe de nada. Jesus foi para o Calvário, mas fala do Calvário ali, é a coisa literal. Mas no espiritual não entende nada. Só com um quadro do profeta e o quadro da igreja branamista está mal. Não crê em profeta coisa nenhuma. Então o moço do homem de Deus, escancarando a porta, a janela do seu barraco, viu o quadro dos ansírios que se encontrava ali cercando toda Israel e diz: ai, homem de Deus, que vamos perecer. E o homem de Deus chega e se levanta. Geazi, o quadro que você vê dos ansírios cercando Israel é mau, mas maior é o que está em nós do que o que está com ele. Creia, Geazi, creias, branamista, no profeta do último século, vós que estão mortos e que pintam o quadro de parede, mas não crê no profeta coisa nenhuma. Você vê pelas condições da igreja que se encontra desesperadamente, e maior é o que estão com eles, não. Foi isso que o William Branham deixou? Foi isso que o profeta William Branham deixou? E aí, você logo vê o quadro do profeta, não, o quadro da igreja, gente. Caída, derribada, pastores mal, cego, guiando outros cegos, favorecendo aos seus escolhidozinhos, enriquecendo, botando em seus carros importados, quer ver? Muitos deles descem para Israel, desce com a terra que ele pensa que ali é de Deus, já está caída há tempo, é porque são cegos, guiando outros cegos. Desce para Israel. E Jesus Cristo disse nos seus dias que maior não é quem é servido, é quem serve, não é isso? Então, se tem serviçal na igreja, tem uma zeladorazinha, tem um limpador de banheiro, eu quero ver esse líder, que dia pagou a passagem dele ou dela, desse casal, de uma família pobre, miserável, financeiramente levou para Israel. Mas o maior é eles que estão servindo, limpando o banheiro, não é aqueles piratas que estão em cima do púlpito, não. Coisa agora vai ficar, viu? Maior não é eles que estão em cima do altar, não. Maior é o povo que paga caro nos seus dias para não crer em nada e ficar nas condições desse moço que seguia o profeta Eliseu. Ai, Senhor, que estamos perecendo, Israel! Acalma-te, moço. Acalma-te, moço. Pois maior, creia no profeta no seu dia. Maior é o que está em nós hoje, é assim. Pare de dizer que segue o profeta e que pinta o quadro do profeta e o quadro da igreja derribada miseravelmente. Vou ler a mensagem aqui. É a hora da mensagem. Amém. Contagem regressiva. Profeta William Marlon Branco. Hoje é domingo, hoje é dia de maravilha. Pregado no domingo 9 de fevereiro de 1964. 9 de fevereiro de 1964. O que é que você disse? Contagem regressiva. Profeta William Marlon Branco. Parágrafo 101. As pessoas hoje era da igreja de Laodiceia.
a última congregação sirva, você virá a outra noite, um pouco antes que o Papa de Roma fizesse a sua primeira visita. E toda a história de Jerusalém, nunca esteve um Papa em Jerusalém. Antes, veja, ele foi a Roma, para Jerusalém. A igreja, a lua representa a igreja, refletindo a luz do sol. Em sua ausência, Deus fez um sinal nos céus, antes que ele se declarasse na terra. Vocês notaram que a lua ficou completamente apagada? Foi quando o Papa se dirigiu para Jerusalém. Então Deus fez com que trouxe um sinal, o profeta pôde ver. Aquele quadro que vocês já viram, que fala das 7 eras, dos profetas viram a lua, e viram a parte negra, a parte escura, até o tempo de Laodiceia. De Éfeso, de onde veio até Laodiceia. A igreja, vamos lá, e ele declararam na terra, você note que a lua ficou completamente apagada em Jerusalém. A igreja mais antiga no mundo, vê? Quando este conselho econômico, estas coisas que, parágrafo 102, rapaz, eu espero que você está aqui e que isto realmente penetre em você. Completamente. A revelação. Quando você está se unindo, não sabe, você está tomando a marca da besta. Olha o sinal. A marca da besta não é isso que o mundo prega aí. Você vê, eles estão tão mal em sua cegueira, que você vê, a marca da besta começou com um chip, disse que era o chip de celular, depois era o chip do cartão de crédito, depois foi o código de barra, depois foi isso, foi aquilo, e nisso eles vão, mas não sabem nunca o que é a marca da besta. E a marca da besta já está implantada em cada um deles, que é não crer na totalidade da palavra de Deus. Meu amigo, você diz, se eu ver isto acontecendo, é tarde demais. Então você, para comprar óleo, mas não poderia fazê-lo. Você notou que aconteceu o que fez a lua ficar escura? O mundo se interrompe no caminho dele. Então o mundo tem se interposto à lua das escrituras entre o presbiteriano, metodista, batista, pentecostal e todos nós. Isto era para servir ao eclipse. Entrou a treva nas igrejas. Vamos lá. Parágrafo 103 e acaba. Você notou a era da igreja de Laodiceia? Também foi a única era da igreja em que Jesus estava do lado de fora, tentando entrar. Tentando entrar onde? Nos templos? Não, nas pessoas. Creia na palavra dele. Deixa eu ver aqui. Jesus ao lado de fora, tentou, você notou que ele nunca... vamos lá, vou ler novamente. Você notou a era da igreja de Laodiceia? Também foi a única era da igreja que Jesus estava do lado de fora, tentando entrar. Você notou que ele nunca disse, deixe-os para lá? Você vê aqui, profeta William Marlon Branham
está dizendo que Jesus Cristo, na era de Laodiceia, estava do lado de fora, tentando entrar. As pessoas fecharam a porta da fé, mas Jesus nunca disse, deixe eles para lá. Verdade. Olha que o profeta que disse, vamos compreender bem, porque a denominação mensagem já deixou. Ele fala aqui dos metodistas, fala do batista, fala da incredulidade, que a treva entrou. Jesus, na era de Laodiceia, estava tentando entrar, bateu. Está batendo. Mas ele, olha, e nunca disse, deixe para lá. Jesus é a palavra. Amém. Isto é correto. A palavra manifestada agora. Agora em quem? No profeta nos seus dias. Se a igreja não tiver pintada mal só com um quadro do profeta e não crê coisa nenhuma. Agora, ouça, ele não se afastou e os deixou, veja, mas ele está tentando entrar. É o que eu estou tentando fazer aqui também, que o povo creia. Entre nas condições do que Pedro entrou. E Jesus pôde dizer para ele, não foi nem carne nem sangue, mas sim o meu Pai que está no céu. Entrou em Pedro, revelou quem era Cristo. Que não era a segunda pessoa nem a terceira pessoa da Trindade. Mas vamos lá. Conseguir cooperar algum lugar. Aquele que abria, vamos lá. Ouça, ele não se afastou e deixou. Veja, mas ele está tentando entrar com ela e ceiar com ela e comigo. Mas nenhuma porta, veja, apenas tentando entrar do lado de fora. Ele está do lado de fora, tentando entrar. Eles não rejeitam o homem, eles rejeitam a Deus. Está com sua igreja erguida e não recebe a mensagem nos seus dias, você não está rejeitando o homem, porque Jesus Cristo mesmo deixou relatado que quem recebe um enviado de Deus está recebendo a ele. Amém. Aí você disse que nunca viu a Deus. Olha ele pregando aí, falando a sua palavra, tentando entrar no tempo de trevas, que a era de Laodiceia, que não é mais a Laodiceia, como é que eu posso dizer? É uma era que estamos vivendo política e da cristandade, uma era de uma fé falsa, apostasia na sua totalidade. Vamos orar, finalizando, dando graças a Deus. Eu acredito que o Senhor, grande Deus, Pai justo, ajuda meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, a crer na palavra de Deus. O Senhor está dizendo que quer entrar. Bate na porta. Deus não rejeita aqueles que não crêem na sua palavra. Ele espera que um filho, uma filha crê. Eu sei que no mundo a incredulidade é total, mas ainda no meio dos incrédulos tem os que crê. Às vezes o que crê está envenenado por aquele incrédulo. Mas Deus, se tiver uma ou um aí inscrito no canal, onde quer que se encontre, ou até mesmo nesta localidade aqui, ajuda. Traz para a igreja? Não. Traz para a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs que aqui se encontram. Abençoa a todos, guarda, guia, que eles venham sair das condições da cegueira que Geazi se encontrava e crê naquilo que o profeta disse, que maior é o que está com você e não o que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus.